Bom dia, pessoal. Agora voltamos aí para fazer nosso webinar, tá? Tô aqui com um professor aí brasiliano que vai ministrar. A gente vai ministrar e fazer esse webinar a respeito dos riscos aeroportuários. Esse webinar aí tem o objetivo da gente falar sobre a questão aeroportuária, que é uma infraestrutura dinâmica, bem como a gente falar um pouco aí sobre a aplicação com base na nossa experiência aí, que a gente já fez projetos aí nos principais aeroportos do Brasil. Então falar como que a gente, passar essa ideia de como que a gente faz essa gestão de risco numa infraestrutura crítica que é tão dinâmica e existem diversas partes aí envolvidas. Ok, pessoal, bom dia. Vamos dar um ok, vocês estão me ouvindo bem aí, por favor? E me vendo aí na telinha aí, por gentileza? Todo mundo está ouvindo? Bom dia. Ok. Ok, bom dia, o Gerson, Alice, Marcos. Bom, ok, todo mundo deu ok, o Luiz Coa, todo mundo aí, ok. Bom, o objetivo nosso aqui desse webinar aqui é falar sobre riscos aeroportuários, a gente falar sobre os riscos relativos aos aeroportos, né? Então eu e o Mário aqui, a gente vai dividir aqui em duas partes básicas aqui. Eu vou dar um contexto sobre a questão da instalação crítica do aeroporto, falar da questão macroestratégica disso, e o Mário entra na questão de você fazer a análise e a gestão do risco específica com a questão da interconectividade entre as disciplinas que tem dentro de um aeroporto. Isso vai tentar falar. Então o nosso currículo já está acostumado a fazer, a olhar, depois vocês olham com calma, o meu e do Mário, tá certo? Mas o que eu queria estar conversando com vocês vai estar iniciando já com a questão dos aeroportos e a questão da segurança em infraestruturas críticas, o famoso SIC, tá certo? Então o que vem a ser, na verdade, uma infraestrutura crítica? Então são serviços prestados na forma clara, né? Em termos de quê? De telecomunicações, energia, transporte, finanças, águas, que são importantes para quem? Para os cidadãos, para as organizações, as empresas e obrigatoriamente para os estados, ou seja, são serviços essenciais. E o aeroporto é considerada uma infraestrutura crítica. Por ser uma infraestrutura crítica, ele tem que ter, na verdade, um processo parrudo, na verdade, de segurança, obrigatoriamente. Então, ela visa assegurar o quê? Essa prestação de serviço que ela é indispensável. Se ela é indispensável, eu não posso ficar sem, obrigatoriamente, tá certo? Então o Estado é responsável e hoje a área privada, né, com as concessões que estão aí saindo de forma clara e direta, privatizando, né, através das concessões, são responsáveis de forma clara e direta para que a operação continue, mesmo em momentos de crise. Então isso é importante. Então nós temos que considerar, dentro dos vários aeroportos que nós temos, quais são os mais críticos e a interdependência entre eles. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Para manter um objetivo permanente de não perder esse serviço, tá certo? Então proteger uma infraestrutura crítica significa o que para nós? Ponto importante. A continuidade, ponto importante, hein? A continuidade da prestação do serviço, mesmo ele sendo capenga em função de quê? Em função da crise, em função do risco, em função do evento que aconteceu naquela instalação, no nosso caso o aeroporto. Pegou fogo, tá certo? Houve uma explosão de uma bomba, houve um assalto, ele pode ficar paralisado, houve um acidente operacional na pista, tá certo? Mas tem que continuar a operar. Não pode acontecer como aconteceu há tempos atrás, que, né, furou o pneu de um aeroporto num avião de carga, o aeroporto ficou parado aí por quase 48 horas. Então, tipos desses riscos não podem deixar ou tirar do ar
o aeroporto. Isso é fundamental a gente prestar atenção e ficar. Nesse caso que eu falei com vocês agora há pouco, né? A Azul, que tinha o hub principal nesse aeroporto aí, ela saiu fora do ar e deixou de operar por causa disso. Então isso é uma pancada muito grande. Então a importância para o Brasil da infraestrutura crítica, os aeroportos, sem aeroporto a gente consegue, né, trafegar. Sentimos isso na crise aérea que nós tivemos lá com o acidente da Gol, com os operadores lá atrás em 2006, tá certo? É a proteção dessa infraestrutura que tem que ser um objetivo permanente, tá certo? Então tem que ter uma estrutura parruda, obrigatoriamente, e necessita estar estruturada. Estruturada em cima de quê, senhores? Basicamente falando, em cima de um processo chamado de gestão de risco. Então eu tenho que ter uma gestão de risco na área, né, da infraestrutura chamada aeroporto, obrigatoriamente. Por quê? Se não tiver isso, o risco se materializa, ele se materializando, ele vai causar uma anormalidade. Por que uma anormalidade? Se eu tiver sem estar com a minha funcionalidade funcionando bem, eu estando danificado ou destruído, vai me levar ao quê? A uma anormalidade. E isso leva o quê? A uma comoção, tá certo? Social, pode até ser isso daí, ou seja, as pessoas deixam de viajar, deixam de transportar materiais críticos, remédios considerados salva-vidas, como aconteceu em 2006, por exemplo, e levam uma insegurança à população. Então isso é crítico e estratégico para o Brasil, então tem que ser parrudo. Temos que entender, como está aí no nosso slide, que o aeroporto se divide em duas áreas claras. Uma é a área considerada do ar e outra é a área da terra. Então nós da área de riscos, da área de security, vamos nos preocupar com a área da terra. Na área da terra, nós temos o processo de segurança. O que é o processo de segurança em si no aeroporto? Então nós temos a ver com o que, especificamente falando? Nós temos a ver, na verdade, com o que? Ele começa a área da segurança, você está vendo aqui essa roda aí achureada, né? Desde a área do check-in, tá certo? Até a área, inclusive, dos serviços operacionais. Tudo isso tem que estar o quê? Seguro, tá dentro de de um perímetro de segurança que faz parte, na verdade, tá certo? Faz parte, na verdade, da questão do cinturão de segurança, tá certo? Esse é um ponto fundamental. Vou dar um breakzinho só para dar uma arrumadinha no slide aqui, senhores, que dá dando um pequeno delay maior aí, só vocês darem um tempozinho aí. Bom, voltamos aí de novo aí. Desculpem. Bom, então essa área toda que está aí achureada do lado direito de vocês, deu um corte aí por causa questão de nossa aqui da imagem, mas ela abrange o que? O check-in, a carga aérea, a inspeção de bagagem, inspeção de passageiros, inspeção de bagagem, a entrada, os serviços, né, que tem de taxiamento da pista, tudo isso aí entra e se mistura com a parte de segurança operacional, com a segurança, na verdade, ligada à security pura. Então eu tenho security safety, que é um passo, e tenho a segurança operacional, que é a segurança do transporte aéreo, especificamente falando, tá certo? Eu tenho que, na verdade, em termos de estratégia de segurança, de maneira macro, preciso fatiar o problema no aeroporto. Então eu tenho que pegar aquele processo que eu falei com vocês lá atrás e tenho que dividir o aeroporto em áreas, tá certo? Quais áreas? As áreas que eu vou considerar como críticas, na verdade. Então eu tenho que usar algumas ferramentas para poder dividir as áreas que eu considero como críticas. Críticas em que sentido? Críticas em relação à operacionalidade do aeroporto.
Então aí no slide de vocês aí tem, na verdade, uma simulação de um aeroporto grande, por exemplo, onde nós temos 169 áreas, por exemplo, e foram consideradas como críticas 61 áreas, desde o terminal de passageiro 1, 2, 3, 4, área de perímetro, área de pátio, algumas áreas independentes, uma área administrativa, o CCO na verdade, e a área, por exemplo, reservada à carga, que é separado. Então nós temos a área crítica, moderada, leve, que dá na verdade o ponto final. Sim, Gina, essa apresentação vai ser disponibilizada assim, tá certo? Sem problema nenhum. Então nós temos que dividir isso daí. A gente usa como referência para poder dividir, na verdade, as áreas do aeroporto e fatiá-las para você estudar cada área. A gente usa o BIA, Business Impact Analysis, que você usa o impacto do tempo. Tem que fazer isso. Você não pode pegar o aeroporto inteiro e fazer uma análise de risco completa com ele, olhando o aeroporto como um todo. Tem que olhar por fatia, porque cada área tem a sua especificidade. Então isso é importante, obrigatoriamente. Caso vocês não olhem dessa maneira, você fica de uma forma extremamente míope. Então tem que olhar isso por área e tem que separar e colocar um ranqueamento de quais áreas são mais importantes. Por quê? Porque você vai alocar recurso, né? Que recurso? O recurso tecnológico em cima das áreas consideradas mais críticas, tá certo? Nesse segundo slide nosso aí, sobre segurança, especificamente falando, estou mostrando para vocês segurança operacional, que não é a nossa praia. Aí é a segurança do voo em si, as condições técnicas, por exemplo, da pista, tá certo? Isso é uma segurança operacional, tá certo? Aí no caso tem só alguns exemplos que vocês poderem olhar: o groove da pista, o tamanho da pista, as ondulações que a pista tem, os acidentes que podem vir a acontecer. Nesse caso foi de Congonhas aí que o avião acabou bicando e acabou caindo em função da pista, né? Do groove da pista que não estava bom, tá certo? Isso foi antes do acidente da TAM vir a acontecer. Então isso é uma segurança operacional que a área de security não vai tomar conta, mas há um casamento com ele. Por que um casamento? Porque em um caso de um acidente desse, de uma paralisação, tá certo, da pista ou do aeroporto, tem que ter o quê? Um plano que acaba se integrando e falando obrigatoriamente. Então as áreas, tá certo, que cuidam da segurança aeroportuária, elas têm que se falar. E na nossa opinião, tem que ter um único gestor em cima que fale e se conecte. Não pode ser, nosso ponto de vista, segregada. Por que segregada? Senão um não fala com o outro e os dois têm a interconectividade entre eles, tá certo? A segurança operacional, já há muito mais tempo, ela já trabalha com a questão da gestão de risco. Se vocês olharem aí, por exemplo, já tem a questão até do que eles consideram como intolerável, como na verdade sendo o risco mais tolerável e o risco está numa área mais tranquila. Então já trabalham até com apetite ao risco na área da segurança operacional e com a matriz de risco 5x5, com os critérios que eles possuem lá, onde na verdade a ANAC, a Associação Internacional, já delimita isso e já dá na verdade um processo a ser seguido. Na área de segurança não tinha isso até um certo tempo atrás. Então a tolerabilidade do risco existe, tá certo? Nesse contexto macro, nesse contexto estratégico. Na nossa área em si, que é a área de gestão de risco, tá certo? Isso é um ponto importante vocês entenderem que, em termos de security, tá certo? O International Civil Aviation Organization, tá certo? O ICAO, na verdade, é internacional. Ele fez 3 pontos de parada importantes, 3 marcos importantes para a gente poder entender isso claramente. Em 2010, na 37ª Assembleia dele, ele instituiu que tinha que ter obrigatoriamente, na área de security, análise de risco. Então, em 2010, a norma da ISO 31000 saiu em 2009, publicada. Em 2010, eles soltaram que tinha que ter uma análise de risco. E aí começou-se também uma outra discussão. Qual seria o processo? Qual vai ser aquele que vão estar utilizando? Vocês estão vendo aí. Em 2011, ele soltou, na verdade, um processo estruturado da avaliação de risco em segurança aeroportuária. Soltou um framework que ele fez uma adaptação da 31000. E em 2012 ele partiu para um processo mais agressivo que ele chama de quê? De segurança baseada em risco, que é uma triagem operacional onde, tecnicamente falando, quer ver a sua ameaça, identificar a ameaça em tempo real, tá certo?
Então, em 2011, ele instituiu, na verdade, né, esse framework que vocês estão vendo aí, tá certo? Onde você avalia o contexto grande, verifica quais são a questão das especificidades do seu contexto do aeroporto, certo? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, eu vou avaliar, por exemplo, um risco de terrorismo. Preciso saber, né, qual é o contexto do aeroporto. Vai chamar atenção, não vai chamar atenção? É alvo, não é alvo? Um assalto, tá certo? Quais são as condições que eu tenho? Vou carregar ouro, vou carregar mais dinheiro, carregar dinheiro vivo, tá certo? Vou levar uma autoridade naquele local, num ponto importante. Então, avalio o contexto. Avalio o risco inerente e o risco residual. Então, eu vou medir e vou avaliar os sistemas e controles que eu tenho de segurança. Isso é importante. Então nós não estamos acostumados a fazer isso daí. Então tem que fazer isso daí. Isso é importantíssimo nós estarmos executando e fazendo, que é o que o Mário vai bater um pouquinho mais na frente. Tem que fazer, então, fazer o risco que é inerente, o risco inerente ao aeroporto, e o risco que é residual, com os controles que nós temos. Quais são os controles? Posto de vigilância, o CFTV, o controle de acesso, o sensoriamento, o treinamento do pessoal da equipe de vigilância, tá certo? O raio-x que funciona das malas e o raio-x que passa, por exemplo, no portal dos passageiros. Então tudo isso aí é importante, tá na mão. Embaixo entra o quê? As sugestões e recomendações para deixar o risco na área que é considerada como tolerável. Então eu coloco uma área que eu considero como intolerável, igual faz a segurança operacional, e nesta área intolerável não pode ter o risco que eu estou levando em consideração. Eu tenho que fazer de tudo para tirar aquele risco daquela posição, de tudo, tá certo? Então isso é um ponto fundamental que é o que varia. Então aí eu invisto, tem que investir para tentar tirar de fora isso. Ponto importantíssimo é isso. E o terceiro ponto, o último que eu tenho aqui, é a questão da segurança baseada em risco, onde ele trabalha com, na verdade, 5 pontos. Quais são eles? Eficiência da segurança. Então eu vou ter que ver qual é a chance da detecção, né, de certas ameaças, ou seja, qual é a chance da segurança identificar determinadas ameaças. Então, exemplo, droga, tráfico de droga, tá certo? Ameaça terrorista, alguém entrar lá com arma no saguão do aeroporto, tá? Uma equipe e tá andando e que vai fazer, na verdade, um tiroteio no aeroporto. Como é que eu vou sacar isso daí? Através do CFTV, das atitude, tá certo? Via CFTV, via câmera, na verdade, que tem o Video Motion Detection das pessoas que estão no aeroporto. Então isso é o diferencial. Então a eficácia ou eficiência da segurança. A eficiência operacional, que é o fluxo de passageiros através dos postos de controle. Ou seja, eu vou estar olhando o que? Eu posso colocar, reduzo o pessoal, reduzo o fator humano e coloco mais tecnologia, tá certo? Igual tem hoje nos aeroportos. Então o cara poder ticar o teu ticket já não tem mais. Tem o que? Tem o ticket que você passa automaticamente ele eletronicamente, ou até passa ele colocando, se for o caso internacional, o passaporte em cima. Para quê? Para você diminuir a chance, na verdade, diminuir a chance de você ter falha. Então isso é um ponto fundamental. Então entra a eficiência operacional. 2 pontos importantes. A eficiência da segurança, identificar determinadas ameaças, que só a segurança, tecnologia e o fator humano para identificar, e entra operacional. Entra aí a experiência do passageiro, que é o tempo de espera para os passageiros, ou seja, a questão da privacidade e a percepção pública da segurança baseada em risco, o quanto que o passageiro percebe esta segurança. Então o passageiro, o que está no aeroporto, tem que ter a percepção da segurança, tem que sentir que tem segurança no aeroporto. Então você pode ter um número reduzido de recurso humano, de vigilantes, mas ele tem que sentir que tem gente por trás, sistema por trás, não só ele, o ladrão, o terrorista, seja quem for, ele tem que sentir isso daí, que tem gente rodando, que tem uma pronta resposta e que tem, na verdade, um back-office por trás pesado olhando isso. Ele tem que olhar e sentir que isso existe. Se ele sentir que não existe, ele tem que fazer. A vitalidade da indústria, ou seja, qual vai ser o impacto para a indústria da aviação, caso se materialize o risco. Então eu faço uma
prospectiva dos riscos que eu posso vir a ter e qual a pancada que eu vou levar em função disso, dessa materialidade que vier a acontecer. E as questões fiscais e policiais, que é o impacto no custo para o passageiro, tá certo? Inspecionado, que eu vou ter, quanto custa isso aqui para mim, na verdade, e quanto que eu posso reduzir dessas despesas em relação à minha organização. Hoje que eu sou, inclusive, que eu sou privado. Então isso é, na verdade, eu ter um processo otimizado, casado e integrado de segurança baseada em risco. Ou seja, eu vou colocar a minha segurança baseada nos riscos que eu tenho. Para isso tem que ter uma boa avaliação de risco, tá certo? Aí eu vou passar a vocês aí o purri da série de atentados que nós já tivemos, os riscos maiores que nós já tivemos nos aeroportos. Aí tem um slide aí de Bruxelas, por exemplo. Então estamos pegando o aeroporto aí de primeiro mundo, tá certo? Onde nós tivemos um ataque terrorista, o pessoal entrou, na verdade, né, e fizeram isso no saguão. Então eles não fizeram numa área específica, numa pista, não fizeram, eles fizeram isso no saguão. Então qual foi o erro principal que aconteceu aí? Que depois o pessoal foi ver as imagens, foram olhar as imagens. Houve o erro de quê? Da eficiência da segurança e não perceber a ameaça, de não perceber a atitude suspeita das pessoas andando em grupo, andando de uma forma mais suspeita, carregando na verdade uma mala que era mais suspeita, era calor, ele estava com um blusão um pouco mais pesado, né? Então aí é o que eles conseguiram aprontar. No outro slide tem a questão, inclusive da Turquia. Tivemos lá do aeroporto também em Portugal, que teve aí um princípio não, teve somente um telefonema de um atentado, acabou não acontecendo. O de baixo, aí ele foi evacuado todo o aeroporto, foi dado ordem para o pessoal sair, porque foi embaixo, foi encontrada uma mala no aeroporto da França, por exemplo, no Orly. Então foi dada uma mala, aí acharam que era uma bomba forte, aí quiseram dar o plano de evacuação, mas não era nada. Então a questão foi falsa na realidade. Então esse tipo de coisa tem que tomar cuidado para ele poder fazer. Tanto em Portugal como por exemplo na França, eles deram um alerta, né, e foram 2 alertas considerados como falsos na realidade, mas são riscos que podem vir a acontecer de forma clara e direta, tá certo? Aí o tipo de risco que nós tivemos aí na pista também. Aí tivemos na pista aí, na verdade, a questão também de ataque terrorista, tá certo? Lado direito de vocês aí, tivemos a questão de na pista, e depois peguei também o de Bruxelas, já o pessoal que sofreu o atentado, que jogaram bomba no saguão e tiroteio no saguão, saíram matando pessoas aí a esmo. E depois eu vou dar aqui para vocês aqui uma série de riscos aqui. Essa são a questão dos assaltos que nós tivemos aqui no Brasil. Assaltos nós tivemos para poder roubar dinheiro no transporte de valores, e assaltos que foram roubar no terminal de carga celular. Olhar na parte de baixo à direita, vocês vão ver que estão roubando aí, na verdade, celular de forma clara e direta. Então isso é um ponto fundamental para você estar verificando a questão da segurança. Então a segurança do aeroporto aí é a nossa praia, temos que ver. Por exemplo, no caso do assalto a dinheiro que está vendo lá de esquerda, que vocês estão vendo aí, que tem a entrada dos bandidos, por exemplo, houve um furo de identificação no acesso que teve de serviço, num acesso que era extremamente fragilizado, e ninguém olhou isso daí, ninguém olhava isso daí. Então a pessoa entrava fácil nisso daí, nessa questão de acesso, que tinha apenas um vigilante e dava acesso à pista direto. Então tinha todo um sistema de segurança para entrar no saguão, para poder passar do saguão para a área, né, operacional, e que dava acesso à pista, lado do passageiro, mas da área periférica fragilizada como um todo. Estão vendo aí? Então isso não pode acontecer. Aí é só uma foto grande aí do pessoal que acabou entrando com uma picape e pegou uma pessoa sequestrada. Esse número 9 aí, ele está pegaram um funcionário que estava sequestrado, acabou entrando também. Isso aqui no Brasil, tá, gente? Isso foi um assalto que teve também no aeroporto aqui no Brasil. Então tivemos várias atitudes, vários pontos aí para poder estar vocês olhando isso de maneira clara e direta. Depois aqui tivemos aqui o incêndio do Santos Dumont, que foi uma barbaridade, uma estupidez em termos de quê? De verificação. Quando o bombeiro foi pegar o hidrante que estava na pista lá, por exemplo, o hidrante estava desligado, não estava mais conectado na rede, por exemplo, da hidráulica do Santos Dumont. Então, um absurdo aí que acabou acontecendo e deixou o aeroporto fora do ar praticamente durante aí uns 8 meses. Quer dizer, então lá
aí sobrecarregou o aeroporto principal, foi um transtorno violento porque ele deixou de operar. Então não cumprimos com a tarefa de manter esta infraestrutura funcionando, mesmo numa situação de crise. Teve que paralisar o aeroporto, ele ficou parado na verdade e não ficou operacional, tá certo? Por um certo tempo. Aqui o acidente da TAM, que vocês já conhecem, é operacional, na verdade, é uma segurança operacional, mas tinha a ver com security. Quando aconteceu o acidente em si, houve um barata-voa em todo o aeroporto como um todo, né? Quer dizer, e ele ficou fora do ar por 12 horas praticamente, de um dia para o outro. Pra vocês terem uma ideia, eu estava no Rio de Janeiro, a gente quase que não conseguiu pousar em Guarulhos porque não tinha espaço de pouso para a aeronave. Você vê a quantidade de avião que tinha paralisado, porque todos os voos que iam pousar em Congonhas foram para Guarulhos, encheu Guarulhos, foram para Viracopos, quer dizer, então na verdade houve uma sobrecarga muito grande tanto em Guarulhos como para Viracopos. Então uma coisa brutal em relação a isso, mas isso foi em relação à segurança operacional. E o último aí para vocês olharem depois aí é a questão da sobrecarga cibernética, ataque cibernético, que tirou o aeroporto de Londres fora do ar, tirou em cima o aeroporto da Alemanha e do lado direito o da Ucrânia fora do ar. Então o cibernético é um ponto importante que security, tá certo? A área de segurança de riscos tem que pensar como um todo com certo carinho. Por quê? Porque hoje é alvo, porque é uma infraestrutura crítica, violenta, que tem que ser pensada e raciocinada. Então os riscos têm que ser mensurados, têm que ser quantificados e fazer a questão que o Mário vai falar aqui, a questão da interconectividade. Aí eu estou colocando para vocês aí alguns riscos que os riscos aeroportuários podem ter. Fizemos uma listagem aí de quase 115, 135 riscos na verdade, e só uma ideia, relativos a security somente, se vocês terem uma ideia clara. Então são 135 riscos que nós temos aí para vocês poderem ter uma noção do que isso pode ter e o que tem que gerir isso em todo o aeroporto. E esses riscos podem se repetir aonde? Por áreas. Então ele pode ter maior grau numa área, menor grau em outra área, dependendo de quê? Das condições que eu tenho naquela área. Por isso tem que fazer, na verdade, a análise de risco por área. Não adianta querer fazer ele para o aeroporto inteiro, porque isso vão dar, na verdade, com os burros na água. Essa é a questão clara e evidente, ok? Isso é um ponto fundamental para vocês. E hoje, para a gente poder estar fazendo um entendimento e a área de risco, trabalhar com a inteligência, trabalhar com uma gestão integrada de riscos operacionais do aeroporto, tanto a nível de segurança operacional, como a nível de security, digamos assim, tem que usar aí, na verdade, as três melhores práticas do mercado, o COSO 1, 31.000 e o COSO ERM, tá certo? Usar um framework macro único, é o que nós pregamos aqui na verdade, para usar o que? Ter inteligência e ter uma estratégia. Qual é a estratégia? Eu tenho como pilar básico a inteligência, o risco. Então o meu sistema de segurança, na verdade, ou a segurança em instalação crítica, eu tenho como base a inteligência em risco, tá certo? Que a inteligência em segurança a gente colocou aqui, e eu tenho o que como lateral e como apoio, na verdade? Eu tenho que ter tecnologia de segurança, obrigatoriamente. Então tem que ter tecnologia para dar o suporte, e tem que ter a pronta resposta, que é o fator humano, equipes de pronta resposta, fator humano, e obrigatoriamente processos. Então processo estruturado, tecnologia e risco é a base para eu estar levantando e sabendo o seguinte: qual é o meu nível de risco do meu aeroporto, da minha infraestrutura, para eu poder estar dimensionando, tá certo? Então, para a gente poder fechar aqui e o Mário poder entrar com vocês. Na realidade, se eu não tiver uma ideia clara que o aeroporto é uma infraestrutura crítica, e muitos aeroportos hoje do Brasil, muitos, grandes inclusive, onde nós circulamos, eu circulo muito em aeroporto, viajo muito, e a gente vê que não tem a segurança devida, tem uma pancada é um queijo suíço, tá certo? Por que é um queijo suíço? Que às vezes monta-se uma arquitetura maravilhosa e não pensou-se em segurança, não pensou-se em fechar esse queijo suíço, tá certo? Isso é fragilidade, tá certo? E quem for fazer, na verdade, um ataque terrorista, um ataque cibernético, um assalto, ele vai no ponto falho maior nosso, ele vai na vulnerabilidade. Não adianta colocar 200 câmeras se você não tem. Também o pessoal
da central muito bem treinado. Então no aeroporto você tem que ter mecanismos e sistemas que sejam praticamente, que auxiliem a central a identificar com clareza o que? Comportamentos e atitudes suspeitas. Número 1, tem que ter na verdade um protocolo de resposta muito rápido, tá certo? Que é o lado esquerdo de vocês aí, que são os processos. Você não pode ter isso aí na mão, tá certo? Aí foi um que o código tá ruim aqui, certo? Mas já respondeu. Respondeu? Ok. Muito bom, senhores. Então é isso que eu queria falar com vocês, dessa introdução. E o Mário agora entra com a questão da disciplina de riscos aeroportuários. Pergunto a vocês antes do Mário entrar, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa agora nesse meio tempo? Porque eu vou ter que depois que me ausentar, eu estou uma reunião fora, peço desculpas a vocês, mas eu vou ter que me ausentar, tá certo? Então quero perguntar se tem alguma dúvida, para poder responder alguma coisa, ou o Mário toca aí, depois ele segura aí as perguntas aí. Tranquilo? Então, delay, né? Eu sei. Não? Vamos lá. Tranquilo, vai lá então. Vamos lá, pessoal. Mário, boa sorte. Então, na verdade eu vou falar aqui, trazer a experiência, né, que a gente tem na gestão de risco aeroportuário, né, trabalhando muito a integração das diversas disciplinas, né. Então, como o Brasiliano falou, aeroporto é uma infraestrutura crítica, né, e a gente tem que gerir esses diversos riscos que, na verdade, a grande dificuldade os impactos são imediatos, né? Então, a ideia é de fato mostrar aí como que qual é um plano de ataque, né? Eu gosto de falar isso daí, um plano de ataque para você ter uma gestão de risco integrada, tá certo? Então, um aeroporto aí, por cima, tá? Ele vai ter diversas disciplinas de riscos, né? Então, o que é disciplina de risco, né? Disciplina de risco são temas, né? Áreas de identificação, análise e avaliação de riscos. Então você tem segurança aeroportuária, né, que diz respeito à operação aeroportuária, né? Então aquela questão de FOD na pista, que são aqueles fragmentos que podem causar inclusive acidentes, né? Você tem a questão de meio ambiente, que é a questão de resíduo, que também envolve muita questão relacionada, por exemplo, se é um terminal internacional, questões relacionadas à Anvisa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Então são coisas extremamente relevantes e precisa de um detalhamento muito grande, porque, por exemplo, você não pode jogar um lixo de um aeroporto internacional num local comum. Por quê? Porque na realidade ele tem que passar por uma triagem, né? Se estiver vindo do exterior, uma madeira, etc. Tá? A parte de safety, né? A parte de security muito complexa, né? Então o aeroporto, foi como o Brasiliano falou, você tem que fatiar o aeroporto para você ter um racional. Você não pode, você não tem condição de estabelecer a mesma estrutura de segurança para todas as áreas, né? A questão de processos, né? Quais são os processos vitais do aeroporto, quais são os riscos desses processos. Então, o que é gestão de risco em processo, né? Sendo bem claro, na verdade são os riscos que podem afetar você não cumprir o objetivo daquele processo, né? Então, se um processo de pagamento, por exemplo, você pagar na data certa, o valor certo, etc., o risco está relacionado a esses objetivos, né? A questão do compliance, a questão de riscos de ativo, né? Segurança da informação, risco cibernético, projetos, né? Que é extremamente importante, porque ainda mais agora com essa rodada de licitação que teve aí, né? Que foi um dos motivos da gente chamar esse webinar. Você vai ter o aeroporto funcionando, né, com um projeto, né, uma obra em execução. Então, na verdade, é aquela velha história, né? Você vai trocar a roda do carro com o carro em movimento. Extremamente crítico, são diversas regras, diversas legislações, né? Você tem o regulamento aeroportuário, né? Diversas RBACs aí que norteiam a operação e
a influência de um projeto na operação aeroportuária. Então não é um projeto simples, tá? Ele pode ser simples sobre a ótica da engenharia, mas ele torna-se complexo sobre a ótica do que? Dessa integração. Então é extremamente existem detalhes que tem que ser feito, porque você tem a questão do avião, você tem a questão de milhares de pessoas que entram e saem, vocês têm questões muito críticas relacionadas, por exemplo, ao tráfico internacional de drogas. Então você acaba elevando os riscos relacionados a essa questão de security, tráfico de droga internacional, né? E além disso daí, outra disciplina que você tem são os estratégicos, né? Então, lembrando que um aeroporto até anos atrás era basicamente uma infraestrutura do Estado, né? Do governo, né? Hoje o aeroporto ele passa a ser uma infraestrutura privada que tem objetivos financeiros, né? Então tem um objetivo principal que é o financeiro, que na realidade então você tem riscos estratégicos no sentido de negócio, concorrência, enfim, posicionamento no mercado, né? Então você pode ter aeroportos, existem aeroportos no Brasil nesse estado que foi privatizado, tá certo? E talvez por questões estratégicas aí, por posicionamento, não está sendo um bom negócio, né? Tinha-se uma projeção de ser um grande aeroporto de cargas e isso não se concretizou. Então a gestão de risco aeroporto não é só operação aeroportuária, não é só security, ele envolve todas essas outras disciplinas, que na realidade todas essas disciplinas estão o quê? Interconectadas, ok? Então a gente sempre fala isso daí, é uma coisa que na verdade ela é realidade, né? Então hoje a ISO 31000 ela traz isso daí claramente, o COSO traz isso claramente, né? O Fórum Econômico Mundial, né? Enfim, você tem que avaliar o que uma disciplina, um risco de uma disciplina vai afetar na outra, tá certo? Então a grande dificuldade que existe nessa interconectividade é o que? É você integrar todas essas disciplinas, tá ok? Esse que é o desafio, né? Então, falando em gestão de risco, não é tão vamos dizer, existe lógico essa complexidade, mas na realidade eu penso que, na minha visão, a maior complexidade que existe na gestão de risco, as maiores dificuldades que existem nas empresas, é realmente você trabalhar de forma sinérgica entre todas essas disciplinas, tá ok? Por quê? Porque entra a questão de ego, entra a questão de metodologias distintas, visões diferentes, então você tem que alinhar todos esses interesses e esses objetivos em prol do quê? Do negócio. Porque lá no fundo, né? Então vamos pensar um pouquinho mais para trás, né? A gestão de risco, ela serve para quê? Para suportar alta gestão. Se cada um levar lá uma matriz distinta, tiver critérios diferentes, você não vai conseguir dar um suporte necessário e assertivo para alta gestão. Na verdade, então você tem que trabalhar o quê? Nessa integração, ok? E para trabalhar nessa integração existe uma coisa que chama o quê? Governança em riscos, tá certo? O que é essa governança em riscos? É principalmente, né, as 3 linhas de defesa. As 3 linhas de defesa por si só, elas já são um modelo de governança corporativo, ok? Vou fazer um parênteses aqui. O Gerson está perguntando aqui como as companhias aéreas entram nesse jogo. Pois é, então é igual eu falei, né? A tendência é acabar aquela visão de que o aeroporto é quase não, o aeroporto é uma autoridade pública. Na verdade, o aeroporto vai ser uma área vai ser um fornecedor de serviço para as companhias aéreas. E as companhias aéreas, na verdade, ela vai ter uma maior possibilidade de tratativas comerciais, né? Então vai existir um mercado, né, muito mais acirrado nesse tipo de relacionamento. Então um avião que vai pousar, por exemplo, em Guarulhos, ou vai pousar lá em Viracopos, hoje já existe isso daí, porque são 2 aeroportos privados, mas isso daí vai se generalizar, então você vai acabar tendo hubs diferenciados. Eu não vou falar o nome do aeroporto aqui, mas teve, por exemplo, um aeroporto no Nordeste, que eu pousei lá esses dias, e eu vi que essa estrutura é muito legal mesmo, né? E estava extremamente vazio, né? Tava entregue às traças, assim, né? E eu perguntei para um rapaz lá de um transporte de aplicativo, e ele falou que na verdade o aeroporto ele tinha a previsão de ser um hub de uma grande companhia aérea para voo internacional, e essa
e essa expectativa não se concretizou. Então, quer dizer, o aeroporto, se tratando de uma empresa, ele está em maus lençóis, né? Então é o que a gente tem, por exemplo, no ramo portuário. Se você tem um porto e não tem navio que encosta, acabou. Mesma coisa um aeroporto. Se você tem um aeroporto que não tem avião que pousa, porque ele pode pousar num outro local, que ele consegue ganhar mais dinheiro e dar melhor estrutura para o cliente, melhor preço para o cliente, você está em maus lençóis, né? Então as companhias viram uma relação, o aeroporto e as companhias viram uma relação estritamente comercial entre cliente e fornecedor, tá? Essa é a minha visão aí. Então, voltando aí, governança em riscos, né? Então você tem as 3 linhas de defesa, ok? Onde a primeira linha de defesa são as áreas, né? Então a área de security, a área, enfim, a área os processos operacionais, todas as áreas que fazem o negócio acontecer, a área de engenharia, enfim, tá? A segunda linha de defesa, como vocês já sabem, entra o que? A gestão de riscos. Então, essa questão da gestão de riscos, tá? De segunda linha de defesa, é um ponto que se eu fosse se eu tivesse poder de decisão numa grande empresa, na verdade, né, se eu fosse presidente de uma empresa, se um dia eu chegar a esse patamar, na verdade, eu penso que tem que ser o melhor modelo de governança em riscos. Você tem um diretor de riscos que abaixo dele vão estar todas as outras disciplinas que fazem gestão baseada em riscos. O que é isso? Saúde e segurança, meio ambiente, qualidade, certo? A própria área de riscos, tá ok? Segurança empresarial. Então esse diretor ele vai pilotar tudo isso daí, tá ok? Por quê? Porque ele consegue, na verdade, ter uma maior sinergia entre essas áreas, tá? E aí sim ele consegue dar esse apoio à alta administração, através do quê? Através aí de uma matriz de risco, por exemplo, unificada. Ele consegue monitorar isso melhor, ele consegue ver os riscos sistêmicos, tá certo? E a auditoria, auditando essas duas, a primeira e a segunda linha de defesa, ok? Então o modelo de 3 linhas de defesa, acho que já está bem, ele já está bem explicado no mercado. Basta, na verdade, a gente conseguir aplicar ele, tá? E essa forma de aplicação, na verdade, eu penso que é o quê? É você ter uma sinergia entre as diversas áreas que fazem gestão baseada em riscos para você suportar a primeira linha de defesa, tá? Então qual que é o desafio aí do gestor de risco hoje numa grande empresa? Na verdade é você abranger essas disciplinas de riscos, conforme eu falei, você integrar essas disciplinas para quê? Para você ter uma visão holística, ok? Você não pode ter a visão individualizada mais. Aquela visão individualizada, ela caiu por terra, tá? A área de meio ambiente faz o risco dela, a área de saúde e segurança faz o risco dela, a área operacional faz o risco dela. Isso caiu por terra. Por quê? Porque o risco é da empresa, ok? Então você precisa ter o quê? Você precisa integrar e ter essa visão holística para suportar a alta gestão, tá? E o terceiro desafio do gestor de risco, que eu acho que esse é extremamente estratégico, é o quê? O gestor que os gestores, tá? Os líderes, os donos dos riscos sejam participativos, no sentido de entender que gestão nada mais é do que você prevenir e mitigar riscos. Quando a gente faz uma gestão, é isso, tá? É você identificar as incertezas e tratar para que elas não venham acontecer. Por quê? Porque senão elas vão afetar seu objetivo. Então, intuitivamente, todo mundo acaba fazendo gestão de risco, em todos os momentos. Acontece que a gente tem que dar um passo, a gente tem que sair do intuitivo e ir para o deliberativo. O que é o deliberativo? Na verdade, você ter métricas, ferramentas e conceitos que a segunda linha vai te dar para você conseguir debater se aquele risco de fato ele é crítico ou não, ok? Então quais são os principais problemas aí que impactam na gestão de riscos, né? Então, na verdade, não existe uma única política de gestão de riscos. Então ou às vezes nem tem política de riscos, né? Você vai na empresa e não tem nada norteando aí a política de gestão de riscos. Então o que isso daí acarreta, na verdade? Acarreta que, principalmente, tá? Dentre outros fatores, acarreta que você não tem um apetite ao risco definido. Ora, se você não tem um apetite ao risco definido, isso significa que você não tem a regra do jogo. Você não tem qual risco o gestor pode assumir, qual risco ele não pode assumir, quem pode assumir determinado nível de risco, tá? As empresas não têm essa convergência entre frameworks, né? Então cada um usa FEMEA, o outro usa BOLTAI, o outro usa
Monte Carlo, e na verdade não existe uma integração. Não que não se possa usar ferramentas distintas, lógico que pode, porque cada ferramenta tem a sua aplicabilidade, cada disciplina tem a sua necessidade. O que precisa ter no final ter uma convergência. Para o quê? Para você conseguir ter uma forma de apresentar tudo na mesma balança. Senão a alta gestão perde o quê? O poder de decisão, ok? Questão de metodologia, né? Então são metodologias diferentes, né? Matrizes de riscos diferentes. Então tudo isso daí afeta o quê? Afeta a possibilidade da empresa, da alta gestão, tomar decisão. E um ponto importante aí, na verdade, é o quê? É a busca de solução completa com consultoria. Então o que acontece, tá? Isso é uma visão de mercado que eu tenho, tá ok? As empresas, elas buscam a consultoria como se a consultoria fosse resolver o problema delas. Não, isso é errado, tá? Na verdade, a consultoria, ela serve para o quê? Para te auxiliar de forma metodológica. Então, a gente tem hoje o Interrisk de forma o quê? Que a gente vê que em um curto período de tempo, 10, 15 anos, a questão da gestão de risco, ela já vai estar internalizada nas empresas, tá? Ela vai ser, por exemplo, o que é a qualidade hoje. Hoje todo mundo sabe o que é qualidade, tá? Então a gestão de risco, ela vai estar internalizada e a gente vai fazer parte disso, dessa elevação dessa cultura. Na verdade, o que acontece? As empresas, elas têm que fazer, elas mesmas têm que fazer a gestão de risco pautado nas linhas de defesa. Tá? Através do quê? Através de software, através de métodos, ferramentas, e não simplesmente pegar uma consultoria, me levanta os riscos, pega lá, mostra um mapa de risco, uma bonita apresentação, e na verdade isso daí não vai trazer nada. Por quê? Porque todo mundo já conhece os riscos. O que a gente precisa fazer é o quê? É se aprofundar nos riscos que são mais críticos. A gente precisa focar, a gente precisa ter formas do que? De monitorar, de retroalimentar esses riscos. Senão você não está fazendo nada. Então a gestão de risco é uma ciência que ela não é exata, e na verdade ela é uma ciência que ela é contínua, né? Ela pode mudar do dia para a noite. E na verdade as empresas têm que participar, os gestores têm que participar ativamente. Não adianta pegar uma consultoria e achar que vai resolver o problema. Tem que se investir tempo. E esse tempo, ele afeta o quê? Ele afeta a melhoria contínua da empresa, ele afeta resultado, certo? Ele afeta a produtividade e assim por diante. Ok? Então essa questão aí são os principais problemas que eu vejo aí na questão da gestão de riscos, tá? Então, pensando em governança de risco, né? Quais são as perguntas aí mais comuns, né? Você tem uma gerência ou você tem uma diretoria de riscos, né? A quem deve estar conectada para manter essa independência de comunicação? Presidente, conselho? Qual a relação entre a risco e a auditoria? Na realidade, isso é uma pergunta que se fazem, que é bastante feita aí, né, na questão de governança e riscos. Eventualmente você tem, por exemplo, um coordenador de risco que está ligado a uma área conflitante. Isso daí é extremamente problemático. Por quê? Porque na realidade você tem conflito de interesse. Então, pensando em estrutura organizacional, o que tem que se garantir é que a área de riscos elas tenha total independência, ela esteja ligada diretamente ao presidente, né? Então ela tem um reporte direto ao presidente e ela não pode sofrer influências de outras áreas. Então, por exemplo, você coloca a área de risco ligada à operação. Isso daí é problema. Por quê? Porque tem um conflito de interesse nisso daí. Ok? Então, no fórum, no Global Risk Report, isso de 2014, ele já traz isso daí. Que na verdade você precisa ter uma área de riscos que tenha uma pessoa, uma pessoa sênior lá, né? Que na verdade vai o quê? Vai conseguir dar essa visão holística e não esse risco individual. E na verdade ela vai conseguir fazer o quê? Ela vai conseguir dar uma visão, uma perspectiva estratégica para o risco, tá certo? Uma abordagem holística dos riscos, tá? Ao invés dos riscos individuais. Vai ser uma área, vai ser uma pessoa que vai o quê? Coordenar tudo isso daí. Então já lá, em 2014 já existia isso daí. Então é importante na governança ao risco você tá tratando disso daí, tá certo? E aí, na verdade, para quem leu aí, recomendo ler também o paper sobre Brumadinho que o brasiliano fez, que na verdade a gente vê o que? Nessa questão de governança ao risco, a gente vê que o organograma lá da Vale, né? Então depois que teve a questão de Brumadinho, né? O organograma da Vale, esse é um dado que foi
foi obtido através lá do relatório dos investidores, né, com relacionamento com os investidores. Não existe uma área de risco clara, né? Não que a Vale não tenha, ela tem, mas não existia aquela área de risco independente com ligação direto ao presidente, que fez o quê? Miopia na alta gestão, tá certo? Então você tem ainda áreas de riscos distintas e você não tem um único gestor de riscos que vai o quê? Dar essa visão holística, ok? Isso daí pode o quê? Afetar a alta gestão e aconteceu o que aconteceu. Então tá aí um modelo conceitual do que a segunda linha de defesa vai fazer, né? Então pensando em aeroporto, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar todas essas informações e trabalhar. Quais informações? Segurança operacional, security, safety e assim por diante, tá certo? Então vou passar aqui o modelo aplicado disso daí, né? Então foi uma aplicação que a gente fez, a mais recente, tá? Que na verdade, o que a gente instituiu, né? Então foi feita lá uma política de risco, tá? Então você precisa ter uma política de risco, diversos frameworks para cada disciplina, que na realidade todos eles convergem para o quê? Para uma matriz de riscos, tá ok? E essa matriz de riscos, ao final, ela pode ser o quê? Integrada. Então, na verdade, o gestor de risco, com um clique ali, com a tela ali, né, a gente usa o software Interrisk, com a tela do Interrisk ele consegue o quê? Integrar todas essas matrizes e ter, na verdade, qual o risco mais crítico e passar isso de forma assertiva e rápida para a alta gestão, ok? Bem, definimos aí o que? A política de risco, né? Então, na política de risco foi definido lá qual é o apetite ao risco, a tolerância, a capacidade, qual o posicionamento, né, na verdade, perante ao risco no local que ele cai na matriz. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não adianta só você ter um apetite ao risco definido na política. Você tem que ter forma de, quando o gestor do processo termina de levantar o risco, ele sabe o posicionamento de fato. Então que quando eu falo posicionamento é o quê? Se o risco cai lá no laranja, tá? Por exemplo, que é o apetite ao risco, está na posição alinhada, a avaliação do gestor. Então o quê? É um ok dele, da alta gestão, falando, você vai avaliar, não precisa reportar para mim. Se está na tolerância, que por exemplo é o risco, é o número 3, então na verdade tem que prevenir e mitigar, né? E aí na política tem que estar escrito que só a alta gestão, só a alta gestão tem que, na verdade, passível de assumir aquele risco, tá ok? Então na verdade são detalhes que você coloca na política e influencia diretamente na operacionalização aí da gestão de riscos, né? José Luiz está perguntando se vocês observaram os projetos contemplados no programa de segurança operacional específico da ANAC. Bom, para esse projeto específico que a gente fez, que foi o último, na verdade, a gente tinha um relacionamento bem próximo aí com o pessoal da aeronáutica, né? E na realidade a gente analisou todas as RBACs, algumas resoluções novas. Então tudo isso daí, na verdade, a gente pegou todo esse arcabouço regulatório que existia, né, e que existe hoje ainda, existe na parte aeroportuária, que é muito detalhada, e a gente internalizou para riscos, né? Então você pega toda a parte de documentação, esses programas, etc., e você internaliza para risco, ok? Quando eu falo internalizar para risco é o quê? Ver se as determinações estão sendo cumpridas na área de compliance, né? Estabelecer os controles que elas exigem, então controles da área de segurança operacional e etc. Ok? Bom, o que a gente fez também, né? A gente dividiu entre os riscos de projeto, que é um projeto específico, e a execução, a segurança aeroportuária. Então, nas diversas disciplinas de riscos. Então, quais disciplinas? Processo, security, o security relacionado à segurança aeroportuária, fraude e corrupção, tá ok? Meio ambiente, saúde e segurança, compliance, segurança operacional da obra, e quanto que essa segurança operacional da obra lá na frente, a gente viu quanto que afetava, na verdade, os riscos da operação aeroportuária, projeto, qualidade, enfim, tá? Então a gente dividiu duas categorias de execução, que é o que já existe no dia a dia, né, de um aeroporto, e um projeto específico, e o quanto que esse projeto poderia afetar a operacionalização do aeroporto. E dividimos aí as disciplinas
de riscos, né? Então cada disciplina com as suas métricas, com seus critérios e com seus riscos específicos, ok? Então quando eu falo em critérios, né, distintos por disciplinas distintas, na verdade eu estou falando o quê? Tá aqui um exemplo. Então critério de probabilidade, né? Então eventualmente você pode usar 3 critérios para uma disciplina e 4 critérios para outra. Por quê? Porque faz sentido. Ok? Eventualmente você precisa de mais critérios para avaliar a probabilidade de determinadas disciplinas e menos para outra, tá? No final você vai, qual que vai ser o resultado? Vai ser um número específico, que vai ser o que? O nível de probabilidade do risco, tá? Igualmente é realizado o que? No critério de impacto, que esse sim tem mais alterações relevantes. Então, por exemplo, risco em projeto, você leva em consideração lá os critérios do PMBOK, que é custo, escopo, né, qualidade e prazo, e a gente incluiu imagem. Por quê? Porque na verdade, se você não te fizer uma obra ali conforme as especificações e atendendo o cliente, na verdade você afetaria a imagem do aeroporto e da própria construtora, né? A segurança aeroportuária, né? Então a gente considerou ali o padrão basicamente que a gente usa, que é a imagem operacional, financeira e legal, mais a segurança aeroportuária em 5 níveis. Esses 5 níveis a gente levou em consideração o que? Regulamentações da própria ANAC, né? Com as IBACs. Então a gente fez essa leitura, entendeu e aí internalizou isso daí para metodologia de riscos, né? Então, por exemplo, safety a gente exclui, por exemplo, o que? O impacto financeiro. Por que a gente exclui o impacto financeiro? Porque entra naquele conceito de que a gente não pode, por uma questão ética, né, e lógica, a gente não pode quantificar a vida, ok? Então você exclui esse critério, a gente colocou outros critérios, né? Então relacionado à segurança do trabalhador, à saúde ocupacional e também à segurança aeroportuária. Por quê? Porque na verdade qualquer risco que acontece dentro principalmente da área aérea, né, o airside ali, na realidade pode afetar a operação do aeroporto, ok? Então você muda, você cria esses critérios e ao final você vai ter o quê? Uma matriz única de riscos. A Liciane está perguntando, foi feita alguma avaliação de risco referente ao último pacote de concessões? Quer dizer, riscos de cumprimento do contrato ANAC, tendo em conta as questões... Bom, Liciane, esse último projeto que a gente participou, na verdade foi um aeroporto que foi licitado, tá certo? E na realidade ele tinha no pacote ele tinha que cumprir, tinha que fazer uma ampliação de área do terminal, etc. Fazer várias intervenções na pista e etc. Tá? Um dos pontos, né, uma das disciplinas ali, alguns riscos que a gente levantou estava justamente relacionado à concessão em si. Por quê? Porque quando se pega uma concessão você tem vários riscos relacionados. Por exemplo, risco de prazo, junto a comprometimento com a ANAC, etc. Né? Então a gente fez da obra, né? Agora sim, se você falar os riscos relacionados a esse pacote como um todo, aí é um risco governo, né? Então na verdade o governo deveria ter feito uma gestão de risco para ver, né, prospectar cenários e identificar quais são os riscos, porque na verdade vendem, né, que se você sem ir para a questão política, né, se você fazer concessões de todos os aeroportos, naturalmente o serviço vai melhorar, mas será que realmente vai melhorar? Será que se eu licitar para uma empresa que não tem, por exemplo, estrutura, saúde financeira, será que ela não pode piorar esse serviço? Será que ela não pode não ter essa envergadura operacional, não pode piorar o serviço aeroportuário, trazer mais riscos, tá? Então existe duas coisas. Quando uma empresa, tá, ela ganha essa concessão, ela vai ter que olhar os riscos dela, olhar os riscos operacionais dela. Em paralelo, vai olhar também esses riscos de contrato, né, que ela se comprometeu perante aí a ANAC ao governo, né? E o governo tem que, na verdade, também olhar esses riscos amplos aí do que? De que assistam esses pacotes de concessão. O que isso vai trazer? Né? O que isso pode trazer? Quais são as oportunidades também? Quais são os riscos que isso traz, tá? Então, na verdade, o governo tem que ter que prospectar cenários e, na verdade, pilotar esses riscos aí. Ok? Bom, a gente fez toda essa estrutura aí, definiu a política, os processos, como a gente ia avaliar, né? O que a gente fez?
a gente instituiu aí, criou cada disciplina, isso daí é a tela do Interrisk, né? Então cada gestor, cada área, então safety, security, etc, teria sua raia, tá? De trabalho, né? Então cada um vai fazer seu levantamento de riscos nas áreas distintas, dos processos distintos, tá? Com critérios distintos. E a sacada é o quê? Que no final o gestor de risco ele pode ir acompanhando isso de forma rápida e objetiva, e na verdade é possível fazer o quê? Integrar tudo isso daí lá no final, tá? Então a grande sacada é o quê? Você não está trabalhando, tá, com Excel, você está trabalhando no sistema que ele vai dando reporte automático, com framework, com workflow de trabalho, né? Então dando reporte a quem de direito, né? E na verdade você consegue integrar tudo isso daí de forma bem rápida. Então a gente pegou, trouxe o que? Qual é a sacada? A gente trouxe o processo para dentro do Interrisk, tá? Então na verdade tudo que estava escrito na política e no processo fica para dentro do Interrisk, e aí está assim perfeitamente operacional, tá certo? O que a gente fez também? Aí entra aquela questão do plano de ataque, né? Então a gente desenhou a estrutura organizacional, né? Essa estrutura organizacional, como a empresa ela estava, isso é um exemplo, claro, tá? Mas como essa empresa ela está dividida, quais são as diretorias, quais são as áreas, etc. Para o quê? Para você atacar de forma assertiva essas áreas, né? Então uma grande dificuldade que as empresas têm é o quê? É fatiar a empresa, tá certo? Para você saber como a empresa quais são as engrenagens dessa empresa e como essa empresa ela produz valor, tá certo? E a partir do conhecimento de como essa empresa produz valor, analisar os riscos nessas áreas, né? Então, nesses processos, desses macroprocessos, tá? Então, as dificuldades existe empresa que tem dificuldade de definir de fato a cadeia de valor. E isso afeta diretamente ao quê? Ao resultado da análise de risco, principalmente a efetividade. Por quê? Porque por dificuldade dessa definição, você não consegue ter agilidade, né? Um trabalho que se demoraria 1 mês, às vezes demora 4, 5 meses. Por quê? Porque não é definida as áreas, tá? Não sabe se o processo que existe, tá? Então você definir o processo, o político, o processo e as áreas da empresa, a forma de ataque, é extremamente importante para você ter um resultado consistente, tá certo? Se você patinar nisso daí, ou se você montar essa árvore de forma errada, automaticamente vamos usar um exemplo aqui bem simples, é uma árvore torta. Na verdade ela vai começar torta e é muito difícil você conseguir redirecionar. Esse é um trabalho, por exemplo, que a consultorias conseguem ajudar, que é o que? É você, na verdade, estruturar isso de forma bem correta para você conseguir crescer na gestão de riscos. Ok? Bom, aí um exemplo aí de uma matriz de riscos integrada. Ao final da aplicação dessa área de riscos, então na verdade você vai ter o que? Você vai ter uma matriz única, que a alta gestão na verdade vai conseguir ver o que? Os riscos mais críticos e vai conseguir focar. Então no mundo aí que é altamente, né, o mundo VUCA, na verdade você vai conseguir o que? Ter uma gestão baseada de risco, uma gestão baseada em riscos. Você vai conseguir ter o que? Um suporte efetivo à tomada de decisão, ok? E aí sim você vai conseguir trazer os riscos mais críticos, que são os riscos que o conselho vai querer acompanhar, que a alta gestão vai querer acompanhar, que são os riscos que trazem mais efeito. Então, por exemplo, aí alguns riscos mais críticos que foram levantados aí nesse projeto. Então, descumprimento de legislação aplicável, acidente ocasionado por descarga elétrica, acidente envolvendo passageiros usuários, acidentes aéreos causados por FOD oriundo de obras, tráfico internacional de droga. Então você vê que não é, na verdade, um tema só. Não estou falando só de segurança. Eu peguei todas as disciplinas de riscos e extraí daquilo lá o que é mais crítico, o que a gente vai focar de fato. Essa que é a sacada, tá? Isso que é um resultado legal, que agrega valor e que é possível pilotar. Porque se você pegar só uma matriz de risco distinta, você não consegue, com riscos individuais, você não consegue ter uma operacionalização efetiva daquilo lá. Ok? Segundo, alguém tem alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, pessoal, já vai colocando aí no chat, eu vou respondendo à medida que vai chegando as perguntas, ok?
Um segundo ponto aí, último ponto que eu vou trazer para vocês é o monitoramento dos riscos, né, e a sua importância estratégica. Então, quando a gente fala, tá, de gestão de riscos, na realidade, quando a gente fala do processo de gestão de riscos, é um processo que ele tem que ser estruturado de forma bem sólida. A aplicação dele tem que ser uma aplicação bem pensada para ter um resultado rápido, né? Então você não pode levar 4, 5 anos para levantar os riscos da empresa. Você tem que conseguir levantar esses riscos no menor tempo possível. E a sacada é você elaborar um plano de ataque bem feito, que você vai conseguir ter esse resultado rápido. E aí entra uma questão que a maioria das empresas acabam sucumbindo, que é o que? O monitoramento dos riscos. O que vem ser o monitoramento dos riscos? Legal, levantei todos os riscos, e agora? O que eu faço? Monitoramento. O que é monitoramento? Tá certo? Na verdade, 90% tá, das empresas elas vão levantar o risco e não vão monitorar. Isso daí vai causar o quê? Tá? Não vai retroalimentar a matriz de risco. Não retroalimentando a matriz de riscos, você automaticamente perdeu a gestão de risco. Por quê? Porque não vai agregar valor, certo? Mundo que está tão rápido, volátil, né? Enfim, se você não conseguir fazer um monitoramento assertivo, você acaba perdendo aí todo um trabalho. Por quê? Porque os riscos vão ficar obsoletos, a análise vai ficar obsoleta, tá? Então, quais são as causas aí principais dessa falha no monitoramento? Na verdade, a falha na estruturação da área de gestão de risco, né? Então, considerando as 3 linhas de defesa, uma política, um processo de risco, né? E monitoramento, né? Você não ter obtenção, né, de um mapa, você ter obtenção de um mapa de risco sem lastro metodológico. O que isso quer dizer? Não é dedutivo, né? Então não existe uma deliberação. Existe o que? Eu acho que, e coloca lá um risco genérico, e você não consegue trabalhar com aquilo. De forma que, se a pessoa que contratou aquele serviço ou que fez aquele serviço sair, pode colocar na gaveta, porque ninguém mais vai saber de onde foi tirado aquilo lá. Por quê? Porque é genérico, né? Falta de integração entre as áreas. Então cada área quer trabalhar como se fosse uma ilha de fato, e você não consegue integrar, né? E nesse tem um processo estruturado de gestão de perdas, que é extremamente importante. Para quê? Para você também retroalimentar, você saber o que está acontecendo nas áreas e quais são os riscos que está concretizando. Então hoje um ponto também importante é o quê? Que o Interrisc, a gente trouxe essa questão da gestão de perdas integrada com a gestão de riscos. Então, na verdade, você levanta os riscos, e se algum risco se concretizar, o gestor ele tem que ir lá, a grosso modo, informar que aquele risco se concretizou, tá? Isso favorece o quê? O monitoramento dos riscos e a retroalimentação, tá ok? E falta visão holística. Então, na verdade, as pessoas elas ficam focadas muito na questão do risco individual e esquece do todo. É aquela questão que eu falei. Por isso que é importante você estruturar muito bem nas linhas de defesa o gestor de risco como uma pessoa sênior, tá ok? Que vai conseguir tocar todas as questões de risco como se fosse um maestro, né? De preferência, todas as áreas que fazem gestão baseada em risco abaixo dele. Então, qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, etc. Tá ok? Extremamente importante aí você o que? Monitorar os riscos de forma periódica. Então, risco inerente, risco residual, ok? Um ponto importante. Você ter risco inerente, você ter uma elevação de risco residual no quadrante vermelho, nem sempre é indicativo de que as estruturas da gestão de riscos estão sendo ineficazes. Na verdade, você pode ter riscos novos que surgiram por conta do ambiente externo, tá certo? Então, um ponto importante da gestão de risco é a gente entender que o objetivo da gestão de risco não é baixar os riscos, é você fazer gestão. Então, você pode assumir os riscos. O mais importante é o que? O objetivo da gestão de risco é você conhecer seus riscos e conseguir equiparar, tá ok? E para isso daí você tem que monitorar através desses indicadores. O indicador muito importante é o que? Plano de ação. Então, todos esses indicadores são do Interrisc. Então, quantos planos de ação estão concluídos, quantos estão em andamento, quantos estão aguardando, né, qual estado, quantos estão previstos, quantos foram cancelados, assim por diante, né? E tudo isso daí retroalimentar a gestão de risco
também, tá? Então aqui também um exemplo aqui, tá? Na verdade de um indicador também, que é o risco e nível de risco por estado. Então se você tem, por exemplo, uma abrangência aí geográfica de vários sites, você conseguir ter o nível de risco e os principais riscos por estado, tá? Isso daqui é uma coisa que o Conselho de Administração, Alta Gestão gosta. Por quê? Numa gama ali de 300, 400, 500 riscos, você vai priorizar, você vai focar o que são os riscos mais críticos, ok? Então tudo isso daí é monitoramento, né? Você monitorar também uma coisa importante, tá? Não conformidades, então você saber quais são as não conformidades que estão acontecendo e fazer uma análise crítica disso daí. Então se eu tenho uma não conformidade, recorrente, quais são os riscos que essa não conformidade pode influenciar, ok? Então isso é extremamente importante, tá? Monitoramento dos riscos. Tá, então gestão de risco não é só você identificar riscos. Então um trabalho muito completo depois, que é o que? Você monitorar, você manter isso daí, tá certo? E numa infraestrutura crítica, no aeroporto, que é extremamente dinâmico, é extremamente importante você ter instrumentos e você ter ferramentas para fazer esse acompanhamento, ok? Bom, pessoal, então, na verdade, como conclusão aí, o que eu trago, tá? Na verdade, são pontos que eu ressalto para a segurança aeroportuária e a nossa experiência aí, na verdade, né? Então, você ter uma estruturação correta da gestão de risco corporativo é estratégico. Se você estruturar errado, você perde força, tá? O plano de ataque, que é o que? A forma, definição da política, de processo, estrutura organizacional, é extremamente estratégico também. Se você errar nisso daí, na verdade você não vai ter muita efetividade, tá? Isso daí acontece em inúmeras empresas, tá? É estratégico também, pessoal, a gente sempre bate isso daí, mas é estratégico também colocar que não existe mais fazer gestão de risco em planilha. Isso daí acabou, não tem mais como, pessoal. Caminho sem volta. Tá? A gestão de risco em planilha ela é suscetível a erro e ela não propicia o monitoramento, tá? Então é extremamente importante o que? Você ter uma ferramenta tecnológica, um sistema para você conduzir a gestão de risco com a quantidade de informações que existe, tá? Então esse suporte tecnológico é de fato mandatório, ok, pessoal? Estou aberto a perguntas. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, nos próximos minutos aí vou estar à disposição aqui para responder, ok? Agradeço aí quem participou e espero ter contribuído aí nessa explanação aí. Luiz, obrigado aí. Ótimo dia aí para você também. O Cláudio tá perguntando sobre o RiskNet. Cláudio, eu sinceramente não conheço essa ferramenta. Eu vou pedir para o pessoal aqui da área tecnológica dar uma verificada. Eles conhecem porque eles acompanham muito o mercado e eles te dão um feedback aí, tá? Mas de qualquer forma, eu convido você aí a conhecer sem compromisso a nossa ferramenta aí. Eu acho que no mínimo ela é bastante pautada em metodologia, em ferramentas, então no mínimo vai te agregar aí em conhecimento. Vai ser um debate aí muito agradável a gente fazer esse tipo de apresentação.
Ah, tá, ele tá falando sobre o Risk Vision, né? O Cláudio, na verdade o Risk Vision ele é uma ferramenta monousuária, tá? Depende da sua aplicação, ela é aplicável ainda. Depende da sua aplicação, né? Então a gestão o Interrisk, na verdade, ele foca a gestão de risco corporativa, né? Ele pode ser aplicado na área de segurança, processos, etc. Dependendo da sua aplicação, ok, tá? Ela ainda funciona. Lógico que a gente não faz mais atualização, a gente descontinuou ele, né? Mas dependendo da sua aplicação, ele vai te atender, né? A grande sacada do Interrisk é que, na verdade, ele é atualizado online, né? Então, se muda drasticamente uma metodologia, a gente vai trabalhar para atualizar isso daí. Você vai ter essa atualização online, tá? A Ana Lúcia está perguntando: bom dia, em seguradoras a área de gerenciamento de risco deve estar ligada à presidência também? Se for gerenciamento de risco corporativo, sim, tá? Você tem em seguradora você tem a área de riscos, que é para levantamento do risco do cliente, né? Então, vamos pensar, uma seguradora, o negócio dela é assumir riscos, né? Então, no lugar do cliente, né? Então, se for o processo lá de assumir riscos no lugar do cliente que está ligado à operação, ele pode estar ligado ao diretor operacional, porque se ele assumir risco de cliente de forma errada, vai afetar o resultado dele, tá? Afetando o resultado dele, né? Agora, existe a área de gerenciamento de risco corporativo na seguradora, que vai fazer a gestão de riscos como um todo, inclusive se aquela área de risco lá embaixo, né, que está assumindo o risco do cliente, tá com nível de risco muito alto ou não, tá ok? Então é uma área de risco dentro de uma outra área de risco, vamos dizer assim, ok? Ok, pessoal? Então são quase 10h30 aí. Agradeço aí a presença de todos, espero ter contribuído. A gente está à disposição aí para todos vocês aí, mandar e-mail, telefonar, fazer apresentação. A gente é um prazer aí ter essa devolutiva de vocês aí, ok? Obrigado.